Graça e paz a todos. Desejar a todos uma noite de paz, de bênção. Desejar a todos uma noite de alegria, de edificação para as nossas vidas. Que o Espírito Santo possa, pela sua misericórdia, falar conosco. Então, ainda está em tempo de você mandar agora uma mensagem aí para os seus amigos, para que eles possam, juntamente conosco, mande uma mensagem de zap aí para os seus amigos, dizendo que nós estamos começando mais uma live. E hoje nós vamos falar sobre o segundo sermão do cristianismo. Mande uma mensagem, diga, olha, entra lá na comunidade bíblica online, Pastor Gilberto Rebouças, e nós vamos ter a nossa mensagem de domingo. Manda um zap aí, coloca no grupo. Deus abençoe o Erasmo, a Thalita. Manda aí a mensagem e nós dentro de instantes estaremos iniciando o sermão de hoje, que será o segundo sermão do cristianismo. Nós já vimos o primeiro sermão do cristianismo e hoje nós estaremos vendo o segundo sermão do cristianismo. Então manda um zap aí, por favor, divulga para que mais pessoas sejam abençoadas. Graça e paz a todos. Deus abençoe mais uma vez. Nós estamos reunidos aqui, o grande Neto, grande Erasmo, pessoas muito queridas, muito caras para nós, estão conosco. Então manda aí um zap dizendo, olha rapaz, está começando a live de domingo, do nosso culto de domingo, nossa celebração de domingo, onde nós estaremos refletindo na palavra de Deus. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia no capítulo 3 do livro de Atos. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Deus abençoe o Robson, a irmã Jaqueline, a Amanda, o Tibério. Deus abençoe todas as famílias que estão reunidas hoje para juntos meditarmos na palavra de Deus. Atos capítulo 3, a partir do versículo de número 12. Nós vamos ver hoje o segundo sermão do cristianismo. O primeiro sermão de Pedro impactou 3.000 pessoas, o segundo elevou o número de 3 para quase 5.000 pessoas. Então, são sermões, são ministrações de Deus que atingiram poderosamente o coração de pessoas. O Ian está aí, meu querido amigo, irmão, a minha amada, especial, uma pessoa que mora no meu coração, Thalita, é uma filha para mim. Nós temos aí o irmão Cordeiro, e vá mandando aí um zap para os seus amigos, para que muita gente possa estar junto conosco, para que nós possamos nos reunir hoje à noite, estarmos em comunhão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então abra sua Bíblia em Atos 3, versículo 12. A graça e a paz a todos. E vamos ler, para que a gente possa meditar sobre o segundo sermão do cristianismo. Então diz assim o texto sagrado, a palavra santa do Senhor nosso Deus, que dá vida à nossa alma. E quando Pedro viu isso, disse ao povo, varões israelitas, por que vos maravilhais disso? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar este homem? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus,
a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos desse um homem homicida, e matastes o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do que nós somos testemunhas. E pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, e a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também os vossos príncipes. Mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse: o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E todos os profetas, começando com Samuel, e todos os que depois dele falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois os filhos dos profetas, e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse a cada um das vossas maldades. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós colocamos a nossa vida diante de ti, pedimos o perdão pelos nossos pecados e pedimos que nos instrua nesta noite pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Hoje à noite, nós vamos meditar nesse segundo sermão de Pedro. O livro de Atos é um livro que Lucas, no capítulo 2, 3 e 4, ele vai seguir uma ordem, ele vai narrar um milagre, ele vai narrar a expectativa da multidão e ele vai narrar um sermão e ele vai narrar o resultado desse sermão, que é a rejeição de alguns e a conversão, a criação de uma comunidade. Então vou explicar de novo. 2 a 4, Lucas faz assim, ele escreve desta maneira. Ele mostra um milagre, como no Pentecostes. Ele mostra o povo indo para saber o que está acontecendo. Ele narra uma pregação. E ele termina mostrando que essa pregação fez um efeito. Então nós já vimos o primeiro sermão e agora nós vamos ver o segundo sermão. Então, dentro desse
esquema que Lucas aprontou, que Lucas usou, nós temos aí Pedro e João, eles estão indo para o templo e eles encontram um aleijado pedindo, esmolando. E aquela famosa história, eles dizem: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E se você olhar bem o texto, o paralítico não levantou e não andou. Mas aí a Bíblia diz: e Pedro, tomando-o pela mão, o levantou. E aí o paralítico, aí sim o paralítico se levantou. A Bíblia diz: seus joelhos e artelhos, tornozelos e artelhos se firmaram, e de um salto se pôs em pé. Então leia a Bíblia com calma, aí que você vai comprovar isso. Então Pedro diz: em nome de Jesus, te levanta e anda. O homem não levantou, então Pedro o pegou pela mão, porque ali é a fera de Pedro. E a Bíblia diz que quando Pedro tomou pela mão, aí sim, os seus tornozelos e artelhos se firmaram, e ele de um salto se pôs em pé. Isso era no templo. E o templo tinha vários alpendres, vários lugares, vários pátios. Tinha o pátio dos homens, tinha o pátio das mulheres, tinha o pátio dos gentios. E Pedro está pregando agora. Deus abençoe a Rita. E Pedro está pregando agora no pórtico ou alpendre. Era chamado de pórtico de Salomão. Então Pedro agora está ali, no pórtico de Salomão. Era um lugar... As pessoas, então houve um milagre, um coxo se levanta, o povo corre para ouvir, e aí começa o sermão. E o sermão de Pedro é cristocêntrico. Como eu já disse, cristocêntrico quer dizer que Jesus está presente do princípio ao fim. Como no primeiro sermão de Pedro, o tema era Jesus, no segundo não é diferente. Então isso traz para nós grande lição de que Jesus Cristo deve sempre estar no centro dos nossos sermões. Deus abençoe a Ironeide. E se eu não estiver pronunciando os nomes direito, é porque a visão já não dá para ver tanto de longe. Então o segundo sermão de Pedro é cristocêntrico. O povo vai lá, fica maravilhado com a cura de um homem aleijado. E quando Pedro viu isso, ele desvia logo, ele se preocupa, ele tem um cuidado de tirar os olhos da multidão dos apóstolos. O povo está pensando que foi por causa de santidade demais, por causa de Pedro e João, por causa da sua vida de oração. Então o foco das pessoas, os olhos, o pensamento está em que homens são esses que conseguem fazer um paralítico levantar e andar. E Pedro, percebendo que as pessoas estão com o coração voltado para eles, com o pensamento neles e com os olhos neles, então Pedro desvia o olhar da multidão dos apóstolos. Ele diz assim: e quando Pedro viu isso, olhou o povo, disse ao povo: homens israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que olhais tanto para nós, como se por nossa própria virtude ou santidade fizéssemos andar a este? Pedro corta logo. Pedro não quer tomar o lugar
a centralidade de Jesus Cristo. Quando ele percebe que as pessoas não estão observando que ali não foi uma obra de Pedro e João, eles foram apenas instrumentos nas mãos do Cristo ressurreto. Quando eles estão olhando para Pedro e João admirados, Pedro imediatamente corta, imediatamente tira o foco, diz: não fomos nós, não foi por nossa santidade, não foi por nossa virtude, nós não temos condição de fazer esse homem andar. Isso é um grande exemplo para nós. E que hoje nós temos lideranças que se dizem evangélicas, que chamam o foco para si, que tiram a glória, que roubam a glória devida a Cristo, que quem faz tudo é Cristo e não nenhum de nós. Fabiano Pires, Deus abençoe, Fabiano. Então, ele desviou os olhos da multidão do coxo curado e dos apóstolos e os colocou em Cristo. Então, focou o olhar da multidão em Jesus Cristo. Olha o que ele diz agora. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus. Ele está dizendo que Deus fez, o fez por causa não do Pedro nem do João, mas fez para glorificar o seu servo Jesus. E por que ele diz servo? Para que o povo de Israel lembrasse lá de Isaías 53, onde a Escritura diz que Jesus é o servo sofredor. E Pedro está querendo que o povo entenda que aquela profecia se cumpriu em Jesus Cristo, porque diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, carregou com as nossas dores. E nós vimos que esse texto significa que quando Jesus Cristo veio e começou a cumprir a profecia de Isaías, ele começou a tirar do mundo as doenças, mas ainda está tirando e só vai completar. Nós só vamos ter um mundo sem doenças, cristãos sem doença, quando nós chegarmos na glória, quando nós tivermos um corpo glorioso. Até lá, Jesus estará curando, Jesus estará nos dando vida. Por exemplo, Jesus ressuscitou a Lázaro, mas Lázaro morreu de novo. Por isso Jesus é o primeiro dos que ressuscitaram. Por quê? Porque todos os outros, filho da viúva de Naim, todos os outros, Jesus ressuscitou, mas ressuscitou e eles voltaram a morrer de novo. Por isso é que nós dizemos que a bênção maior do cristianismo é o perdão dos pecados. Porque cura e milagre você recebe hoje, e amanhã você precisa de outro, e outro, e outro, e outro. E nós acreditamos em cura, em milagre. Mas Pedro diz que, Pedro coloca o foco agora no lugar certo, então isso serve de lição para nós. De nunca chamarmos a atenção para nós. Porque não somos pregadores de nós mesmos, nem da igreja onde congregamos, nem da denominação a que pertencemos, mas somos pregadores de Jesus Cristo. Eu não sou pregador de uma denominação, eu não sou pregador do protestantismo, eu sou ministro de Jesus Cristo e a Ele eu tenho que dar a glória, porque eu sou o canal, Ele é o Senhor, é Ele que faz através de mim, fala na minha boca, mas é dele a palavra. E a Ele seja a glória. E hoje à noite nós estamos reunidos para exaltar Jesus, porque eu nada sou, você nada é. Se jogarmos no mato, o mato devolve.
Mas Jesus Cristo é maravilhoso, a Ele seja a honra, a glória. E Pedro diz, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes. Ele tem peito, ele não é politicamente correto. Ele diz, esses que vocês traíram, esses que vocês negaram, perante Pilatos, quando este tinha decidido soltá-lo. Esta referência a Deus, Pedro expressou a convicção de que Jesus gozava de uma continuidade direta com o Antigo Testamento, que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. O segundo sermão de Pedro revela a maldade humana e o triunfo de Deus. O segundo sermão de Pedro revela a maldade humana e o triunfo de Deus. Então nós já vimos que Deus realizou um milagre por meio de Pedro. Pedro não era o fim, era o meio. Nós não somos o fim, nós somos meio. O fim é Deus. Nós somos instrumento para ganharmos vidas para Deus. Então nós somos apenas meios, instrumentos, e não temos do que nos orgulhar. Paulo diz, que tens tu que não tenha recebido? Tudo que eu tenho, eu recebi do Senhor. Nada sou e nada desejo ser, porque ele diz, a minha glória a outro não darei, e a minha glória eu não divido com ninguém. E nós somos servos a serviço de Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então nós vamos ver que agora Pedro coloca em Jesus Cristo, faz as pessoas olharem para Jesus Cristo e diz, não fomos nós, foi Jesus Cristo, porque o verdadeiro sermão é esse. Porque muita gente se decepciona com o cristianismo porque crê em pastor, porque crê em líder religioso. E qualquer líder religioso pode decepcioná-lo, mas eu duvido que Jesus Cristo te decepcione. Porque quando eu creio no cristianismo, eu deixei de crer em mim para crer em Jesus Cristo. Eu sei que eu estou sujeito a pecar e peco muito. Estou sujeito a te decepcionar. Então eu não creio mais em mim. E se dependesse de mim, eu iria para o inferno. Mas eu aprendi a crer em Jesus Cristo, que por causa do que Ele fez, eu vou morar no céu. E que Ele me sustenta. E que a Ele a glória e a honra. Então, o segundo sermão de Pedro revela a maldade humana e o triunfo de Deus. O que os homens fizeram com o Filho de Deus. Olha o que Pedro vai dizer. Ele vai citar 4 verbos no seu sermão. Isso ele está no templo, lá no alpendre, no pórtico de Salomão. E a multidão está ali, que estava no culto. Ele diz, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo, mas vós negastes o santo, o inteiramente separado, o Hagios, o Kadosh, e o justo. Vocês negaram alguém que não tinha defeito. E ao invés disso, e pedistes que se vos desse um homem homicida, que era o Barrabás. E ele disse, vocês trocaram, vocês traíram e negaram o justo, o santo, e pediram que vos desse um homicida, e matastes o príncipe da vida. Jesus é o príncipe da vida, e quem nele crê, leva a vida com leveza. Se você crê em Jesus Cristo, então tenha uma vida suave, tenha uma vida de júbilo.
Porque Jesus Cristo chega, olha para o judeu e o judeu está chateado, não tem como agradar. E aí Jesus diz, vocês são como meninos nas praças. E a gente canta e vocês não dançam. E a gente conta uma história de lamento e vocês não choram. Aí Jesus diz, veio João Batista, não comendo, não bebendo. E vocês disseram que tinha um demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo. E vocês dizem, eis um glutão e um bebedor de vinho. Aí Jesus diz, mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Jesus está dizendo, nem todo mundo tem sabedoria para entender isso. Ele está dizendo, olha, Deus mandou João Batista, que era ascético, que vivia no deserto, comia gafanhoto e mel silvestre, não se misturava, era radical, era de extrema direita, João Batista, e vocês não quiseram. Aí o pai manda outra pessoa agora, o filho, Jesus Cristo, que vem, não vai morar no deserto, vem da pobreza, anda no meio do povo, transita no meio do povo, mas o povo também não quis. Então Jesus não tem jeito para você. E aí Pedro é extremamente direto ao descrever essa desonra quádrupla com que os habitantes de Jerusalém trataram o mestre. Vós o traístes, o negastes, e vocês pediram e mataram. Então foi isso que aquele povo fez. Então Jesus é o foco. Isso é o que os homens fizeram. Traíram, negaram e pediram outro. Por que que o povo pediu Barrabás? Vou explicar para você. Barrabás era de um partido político, Bar, filho, em aramaico. Sabás quer dizer sábado. Barrabás quer dizer filho do sábado. E porque nos dias de Jesus o povo falava aramaico, que eles aprenderam lá na Babilônia. E era muito parecido com o hebraico. E dentro do judaísmo tinha várias divisões. Dentro da religião judaica existiam os fariseus, que eram do povão, radicais. Os saduceus, que era da tribo dos sacerdotes, era gente culta, que tinha dinheiro. Existiam os zelotes, que eram aqueles que eram os antigos. Nos dias de hoje seriam aqueles que cometem crimes em nome de Deus. Seriam terroristas, porque eles andavam com a adaga para enfiar nos romanos. E aí eles viviam armando emboscada para os romanos. Existiam os essênios, que saíram da cidade e foram morar no deserto, lá em Curã. Então o judeu estava dividido. E aí Barrabás era um zelote. Era um desses que matava. E a Bíblia diz que Jesus ganhou Simão, o zelote. Ou seja, ninguém escapa de Jesus. Quando Jesus olha para alguém, meu irmão, ninguém escapa do olhar maravilhoso de Jesus Cristo. E ele olhou para você e olhou para mim. E aí Barrabás é um zelote, ele faz alguma coisa, ele matou alguém. E aí o povo, quando olha para Jesus, porque o povo esperava o Messias guerreiro, o Messias político, que viesse para libertá-los do poder de Roma. Eu sempre digo, livres porém presos, presos porém livres. Vou repetir. Livres porém presos, presos porém livres. Depende do ângulo em que você vê. Tem gente que acha que nós somos presos, porque nós não bebemos, não fumamos, não nos prostituímos, não roubamos. Nós não vamos à festa, não vamos à balada. Então tem gente que pensa que a gente é preso. Uma vez me perguntaram isso. Já perguntaram a um amigo.
e disseram, vocês não têm liberdade. As pessoas confundem liberdade com libertinagem. Nós somos livres, quem é livre não faz tudo. Paulo disse, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então nós somos livres para fazer o que bem quisermos, mas somos presos pelo grande poder do Espírito Santo que diz, não vá, que você vai quebrar a cara. Aprenda a usar sua liberdade e não transforme sua liberdade em libertinagem. E aquela mulher que perguntou ficou de cara no chão. Porque as pessoas confundem libertinagem, beber, adulterar, se prostituir. E eles acham que isso é liberdade, não, isso é escravidão. Eles acham que são livres e Jesus diz, todo que comete pecado é escravo do pecado. E acham que nós somos presos e na verdade nós somos livres. Nós poderíamos estar pecando, mas a infinita graça de Deus, o amor e o poder do Espírito Santo nos sustenta. Então presos, porém livres. Nós somos presos pelo amor de Deus. Mas livre para fazer o que bem quiser. Mas não fazemos, porque nós somos libertos e não libertinos. Nós fazemos o que é justo, nós podemos fazer o que bem quisermos, mas só fazemos o que Deus quer. Você acha que é livre, que pode fazer o que bem quiser? Fazer o que bem quiser não é liberdade. Fazer o que bem quiser é libertinagem. Então nós vimos o que os homens fizeram. O que os homens fizeram? Os homens deram o pior para Deus. Negaram, traíram, pediram outro. Por quê? Porque, como eu já disse, Barrabás matava, levantava a espada, a faca, a adaga. E Jesus dizia, não, dá outro lado. Porque o judeu esperava um Messias glorioso. Como o judeu interpretou Isaías de que maneira? Ele interpretou assim, o Messias, o servo sofredor, somos nós. E o Messias é um guerreiro que vem para libertar do poder de Roma. E aí Jesus, quando vem, Jesus começa a pregar lá na Galileia, lá no norte do país, no meio do povão, de gente humilde, que era cheio de gentios, por isso é chamado de Galileia dos gentios. E aí o que acontece? Quando Jesus diz, vamos para Jerusalém, os discípulos ficam, agora vai. Judas deve ter imaginado, agora ele vai tomar, porque eles ainda estavam com a interpretação rabínica de que o Messias viria com um reino político. E tem um monte de cristão que acha que o mundo vai se dar um jeito por meio da política, está redondamente enganado, não lê o Novo Testamento. Vivem brigando por causa de Bolsonaro, de Lula. Nenhum destes vai resolver o problema da nação. Nós temos é que aprender a votar. Porque a gente vê um monte de corrupto. Eles estão aí na televisão. E na próxima eleição você olha e ao invés do povo ter tirado aqueles corruptos, não, votou nos mesmos corruptos e eles estão lá no 5º mandato, no 6º mandato, no 10º mandato. Então a culpa é nossa que não sabemos votar. Mas nenhum, a gente tem que votar porque nós somos cidadãos e votar para escolher o menos ruim, o que vai trazer menos dano para a nossa vida. Deus abençoe o César. O menos dano para a sociedade.
Mas nós não deixamos nos iludir só porque fulano diz assim. João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas está com o pé em duas canoas, visita a igreja evangélica e visita a igreja católica. Quer agradar todo mundo, e nós dizemos, Sua Excelência, senhor presidente, o senhor precisa converter-se a Jesus Cristo. O senhor não vai conseguir, com todo respeito, o senhor não vai conseguir a adesão dos cristãos só citando um versículo e dizendo que é contra aborto. Nós queremos ver trabalho. Queremos ver uma nação transformada, uma nação abençoada. Nós queremos dizer que nem todo evangélico é inocente para acreditar numa liderança que muitas vezes já está comprada e corrompida, e que nós torcemos e oramos pelo Senhor presidente da República, mas nós só estaremos do seu lado enquanto estiver andando na verdade, enquanto estiver trilhando a verdade. Enquanto estiver trilhando a verdade, estaremos orando pelo Senhor, estaremos intercedendo pelo Senhor, porque intercedendo pelo Senhor estaremos intercedendo pelo Brasil. Mas saiba que na hora que sair do caminho, nós seremos os primeiros a denunciá-lo. Nenhum cristão com consciência vai se vender porque o senhor frequenta algumas igrejas, porque o senhor cita João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pois eu quero dizer para Vossa Excelência, coloque esse versículo em prática, conheça a verdade, se converta a Cristo Jesus e Ele transformará a sua vida e lhe dará vitória. Mas não fique com o pé numa canoa e o pé na outra. Nós não precisamos de um presidente que um dia está na igreja evangélica, no outro dia está na igreja católica, que está buscando apoio em todo lugar. Busque apoio em Jesus Cristo. E eu quero dizer aos irmãos, não se iluda. Eu não sou petista, não. Mas eu também não sou ignorante para me deixar convencer com algumas palavras e porque o fulano frequenta culto. Porque frequentar culto até o diabo frequenta. Nós queremos ver transformação, mudança. Crentes que ficam defendendo o tempo de morrer. O Moro agora é um bruto, é um monstro. Isso é só uma parte. Pessoas que você entra nas redes sociais só tem isso. Porque acham que o presidente é o salvador do Brasil. Não é. Ah, pastor, mas vai cair nas mãos da esquerda de novo. Não, o mundo não está nas mãos nem da direita, nem do centrão, nem da esquerda. O mundo está nas mãos de Jesus Cristo, porque a Bíblia diz que Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, e Ele conduz a história, e Ele não precisa de defensores. E aí o que Deus fez com seu filho? Nós vimos o que o homem fez, agora terminou a parte. Não se engane. Não se venda porque alguém frequenta um culto. Olhe, mas veja fruto, porque a Bíblia diz que conheceremos a árvore pelos frutos. E não autorizo a Globo a citar isso na sua
briga na sua contenda com o presidente. Porque vocês também têm culpa no cartório. O que Deus fez com seu filho? Aí ele diz assim, ao qual Deus ressuscitou dos mortos, do qual nós somos testemunhas. Os homens mataram, mas o que Deus fez? Ressuscitou. A crença judaica, eu tive um professor numa aula de pós-graduação chamado Timóteo Carriquet. Uma pessoa incrível, fantástica. E ele nos disse naquela aula que o judeu tinha uma crença que se alguém blasfemava, dizendo, por exemplo, que era Deus sem ser, dizendo que era o Filho de Deus sem ser, ele deveria ser morto, apedrejado, porque tinha blasfemado. Mas ele disse que o judeu tinha uma crença de que os líderes religiosos, a liderança, os juízes poderiam cometer um equívoco, um erro. E eles tinham uma crença de que se alguém fosse condenado, e esse condenado fosse justo, e os juízes tivessem cometido um equívoco, um engano, um erro, e matado este homem, Deus o ressuscitaria. E é por isso que Paulo creu em Jesus Cristo. Porque ele sabia disso, dessa crença. Até ele chegar perto de Damasco, ele vai crendo que Jesus morreu porque era um mentiroso, um falso profeta. Porque se dizia Deus, Filho de Deus, quando para Paulo não era, aquilo era blasfêmia. Mas quando Jesus diz Shaul, Shaul, porque Saulo quer dizer Saul em hebraico, porque Saulo é da tribo de Benjamim. Jesus fala com ele e diz, por que me persegue? E Paulo cai prostrado aos pés daquele que a luz brilha mais do que o meio-dia, porque não há outra posição diante de Jesus senão prostrado. E eu quero te dizer de novo, todo verdadeiro cristão, sabe qual é a posição nossa diante de Jesus? Não é no trono, é prostrado. E Paulo agora cai prostrado e diz, quem é Senhor? E agora o vencedor é vencido, o perseguidor é perseguido, o que foi para prender é preso pelo glorioso amor de Cristo. Então os homens mataram e Deus ressuscitou. E Paulo agora disse, se Deus ressuscitou, é porque nós cometemos um grande engano ao matar Jesus Cristo. E aí ele vai pregar o evangelho como todo novo convertido, e querem matá-lo, ele foge por um cesto na muralha, passando a maior vergonha. E aí até o fim da sua vida ele grava essa história. Ele agora vai repensar, porque tem gente que diz assim, eu não mudo de religião, nasci nessa, morro nessa. Paulo agora descobriu Cristo ressuscitado e vai repensar sua vida, vai repensar sua prática religiosa, vai repensar sua comunhão com Deus. E o segundo sermão de Pedro tem o poder inspirador do nome de Jesus. O nome de Jesus é tremendo, ele inspira. Pedro diz assim, e pela fé no seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele, deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. E o Ralph Orr, ele diz o seguinte, o nome presenteia o portador com a sua magnitude e seu poder, sua força e sua importância. O nome de Jesus é inspirador. Olha o que diz o John Stott, pois foi o nome de Jesus, tudo o que ele é e fez, juntamente com a fé que vem dele, sendo despertada naqueles que entendem as implicações do seu nome, que deu a este a saúde perfeita na presença de todos nós. O nome de Jesus é inspirador. O nome de Jesus é tremendo, o nome de Jesus é maravilhoso. Eu vi o pastor Luiz Saião contar uma história
E ele disse que o missionário chegou, e ele é muito envolvido com missões, e ele era um missionário tradicional, chegou numa tribo, numa ilha, e lá os habitantes da ilha disseram, olha, nós não precisamos aqui de outra mensagem não, porque nós já temos muito espírito, os espíritos que nós obedecemos têm muito poder, e eles são grandes, terríveis, nos assombram, e quando a gente quer alguma coisa, a gente pede a eles e eles dão. O missionário ficou com medo, disse, rapaz, o que eu vim fazer aqui? E o missionário resolveu ir embora. Ir embora daquela ilha, arrumar um lugar menos carregado. E o missionário disse, eu posso fazer uma oração de despedida? E aí, disseram, pode. Ele disse, aquela oração bem simples, né? Que o pessoal chama de amansa capeta, calma capeta. Ele disse, Senhor meu Deus, meu Pai, muito obrigado por ter me trazido essa ilha, conhecido esse povo maravilhoso, agora me leve em paz, em nome de Jesus. Quando ele disse isso, o pajé disse, o que foi que você disse aí? Ele disse, eu? Ele disse, o nome que você pronunciou aí. Quando você terminou a oração, missionário. Aí ele disse, eu disse, Jesus. Ele disse, o quê? Ele disse, Jesus. Aí o missionário perguntou, por quê? Ele disse, não, porque na hora que você citou esse nome, tudo que era espírito correu da ilha, tudo que era espírito foi embora, tudo que é espírito pegou o beco, como a gente diz no Ceará. E aí o missionário se encheu de fé e pregou e ganhou aquela tribo. Porque esse nome é tremendo, porque esse nome inspira, porque esse nome alegra, porque esse nome faz a gente perder a noção do tempo. Porque Jesus é maravilhoso. Por mim eu falava dele a noite toda. É. Desculpe, porque me ligaram agora. Então, o segundo sermão de Pedro afirma que Deus cumpriu as profecias acerca do sofrimento do seu Cristo, que é Jesus. E agora, irmãos, eu sei que eu fizeste por ignorância. Existem dois tipos de pecado, pecado consciente e pecado por ignorância. Aquele povo fez porque desconhecia a verdadeira interpretação da palavra de Deus. Ele diz, como também vossos príncipes, vossos chefes, vossa liderança, mas, conjunção adversativa, mas Deus assim cumpriu que já dante pela boca de todos os seus profetas havia anunciado que o Cristo havia de padecer. No Antigo Testamento tinha os pecados por ignorância e os pecados cometidos por vontade própria. Os pecados cometidos por ignorância tinham perdão. O pecado que a pessoa cometia por vontade própria, sabendo o que estava fazendo, por querer, por vontade de se desviar de Deus, não tinha sacrifício para eles. Então Pedro diz o seguinte, vocês mataram, fizeram isso por ignorância, mas Deus estava no controle, mesmo na hora da cruz, mesmo na hora dos pregos, mesmo na hora da chicotada, Deus estava no controle. E Deus disse, olha, e Pedro diz, isso foi nada mais, nada menos do que o que Deus já vem dizendo há muito tempo pelos profetas. E ele diz, Deus cumpriu. O segundo sermão de Pedro exorta o povo à conversão. Aí ele diz assim agora, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele o Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Aí Deus faz exigências. São os imperativos do evangelho, as ordens. Quais são as ordens? Duas. Ele diz, arrependei-vos e convertei-vos. Deus hoje chama você, que fez tanta coisa errada,
que viveu fora de sintonia com Deus, que vive fora de harmonia com Deus, vive por ignorância, vive por desconhecer. Deus hoje dá duas ordens a você: arrependei-vos e convertei-vos. Arrepender é reconhecer quem é. Converter-se é resolver dar meia volta, mudar de direção, mudar o caminho, mudar a prática da religião. O verdadeiro evangelho não termina no que Cristo fez por nós, mas no que nós devemos fazer em resposta a Ele. Gilberto Rebouças. Esta é uma frase minha. Verdadeiro evangelho não termina quando você é alcançado pela infinita graça de Jesus, não. O evangelho continua quando a gente é transformado e trabalha na direção do próximo para transformar e abençoar. Nós fomos abençoados para abençoar o próximo. O evangelho não termina no que Cristo fez por nós, mas no que nós devemos fazer em resposta a Ele. Qual é a nossa resposta ao evangelho? João diz: arrependei-vos e produzi frutos dignos de arrependimento. E aí 3 dádivas para quem se arrepende e se converte. Primeiro, Pedro diz que quem se arrepende tem o perdão dos pecados. Ele diz: para que sejam apagados os vossos pecados. Para que sejam apagados os vossos pecados. Hoje, se você se arrepender e der meia volta e estiver disposto a começar tudo, Deus rasga seu livro velho e começa a escrever uma vida nova. Em segundo lugar, ele diz assim: para que venham os tempos do refrigério. Não existe coisa melhor do que você estar num lugar cheio de calor, e em Israel era calor, e você entrar em um lugar, um ar-condicionado, você sente aquela coisa boa, aquela coisa gostosa. E Pedro diz que depois que a gente se arrepende, depois que a gente se converte, como bênção, vem os tempos do refrigério. Vem os tempos em que a nossa alma é inundada de refrigério, em que a nossa alma é refrigerada, em que o nosso ser é refrigerado. As almas exaustas são vivificadas pela brisa fresca da manhã, que em Cristo tem raiado através da sua igreja. A terceira bênção é a vinda de Jesus Cristo. Ele diz assim: e essa vinda de Jesus, que é chamada na teologia de parousia, porque 4 palavras são usadas: epifaneia, Jesus vai se manifestar; parousia, Jesus virá. Apocalipse quer dizer revelação, revelação de Jesus Cristo. Ele vai se revelar, quando ele se revelar. 3 palavras, melhor dizendo. Então, Jesus Cristo vai se manifestar, faneros. E essa segunda vinda de Jesus, primeiro ele vem quando nós nos convertemos. E alguns teólogos que não creem mais na vinda de Jesus dizem que ele veio ou que ele não vem mais. Porque ele já veio quando nós nos convertemos. Outros dizem ele veio quando Jerusalém caiu no ano 70. Outros dizem ele veio quando o Espírito Santo veio no Pentecostes. E outros dizem nós vamos a ele quando ele morre. Mas não vem mais. Isso são teólogos que são descrentes, ateus, os ateus de Jesus. Jesus vem. Só que ele vem não num futuro distante apenas. Ele não vem daqui a muito tempo. Ele vem em primeiro lugar
Quando você crê, ele entra na sua alma, ele entra no seu coração e traz a paz, e traz o refrigério. E ele diz assim: e assim venham os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. A presença de Jesus no coração, meu irmão, é tudo de bom. A presença de Jesus no coração é a melhor coisa que um ser humano pode desfrutar. Então, Jesus vem a nós, morar em nós, pelo seu Espírito, na hora da conversão. Mas isso não quer dizer, como os teólogos ateus, os ateus de Cristo, que de Cristo não tem nada. Jesus vem a segunda vez, mas ele já está no meu coração, no seu, através do Espírito Santo. Cristo virá quando da restauração de tudo, que foi predito pelos profetas, assim, o qual convém que o céu contenha. Ele diz o qual convém que ele fique lá. Mas pastor, ele não já está no nosso coração? Tá, porque ele pode estar em todo lugar, ele é onipresente, ele está conosco e está no céu. Então ele está conosco por meio do seu Espírito, mas está no céu com vontade de vir buscar seu povo. E qual é o problema, pastor? É que a igreja não está preparada. É que Jesus não vai casar com a menina. Ninguém daria um filho adulto para casar com a menina. E hoje nós temos uma multidão de pessoas que se dizem evangélicos, mas que são bebês, que nunca saíram das fraldas, que precisam se alimentar de leite, não podem comer comida sólida. Porque não conhecem as Escrituras. Talvez você já esteja até se coçando para sair, para se levantar, porque você não aguenta muito tempo pé. Eles convém que o céu contenha até que os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas. O termo grego aqui é apokatasis. Significa restauração no futuro. É quando Jesus falou para os discípulos: olha, quando eu vier, quando a terra for regenerada, porque essa terra está debaixo de maldição. Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado de Adão. E Paulo diz que essa terra geme, que a criação geme, está chorando. Mas quando Jesus vier, essa terra vai ser transformada. E onde quer que o pecado tenha entrado, porque o pecado não entrou só na vida do ser humano, entrou em todo o universo, ele vai ser arrancado pelo poder do meu Senhor. E a própria criação será liberta do cativeiro da corrupção para a glória dos filhos de Deus. E é por isso que Pedro diz: haverá um novo céu e uma nova terra em que habita a justiça, e os injustos vão todos para o inferno. E aí ele diz assim: o segundo sermão de Pedro argumenta usando os três principais ramos do judaísmo, que era Moisés. Aí ele vai citar a profecia de Moisés. Moisés diz assim: porque disse Moisés, o Senhor vosso Deus levantará dentre os vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis, e todo aquele que não ouvir esse profeta será extirpado. Jesus é esse profeta. Ele está dizendo: Moisés profetizou, Moisés em quem vocês creem profetizou acerca de Jesus. Ele agora vai citar Samuel, que foi o primeiro dos profetas, formador de profeta. Ele diz: e todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois dele falaram, também anunciaram esses dias, está dizendo: olha, profeta Samuel que começou a escola dos profetas, porque lá no Antigo Testamento tinha a escola dos profetas. Quando você lê lá no Antigo Testamento filho dos profetas, não quer dizer que era filho daquele homem, não. Quer dizer que era discípulo, que aprendia, que tinha a escola dos profetas, que começou com Eliseu, Samuel. E eles ensinavam. E sempre todo seminarista, toda pessoa que quis fazer teologia foi sem dinheiro. Porque quando eles vão aumentar o seminário, eles pegam o machado para cortar a árvore, e o machado cai, e o povo diz: pessoal, os alunos chegam para o professor Eliseu e diz: professor,
Tem uma notícia ruim, o machado era emprestado. Aí ele joga um pedaço de árvore, o machado sobe, acontece um milagre. O machado era emprestado. Você é meu convidado para estudar conosco teologia. E não pense que a gente vai estudar quando tiver dinheiro. Quem estuda é justamente quem não tem. Quem tem não quer estudar. E depois de Moisés, agora ele fala de Abraão. Falou Moisés, Samuel e Abraão. E vós sois filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com nossos pais, dizendo a Abraão, na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Pedro diz, olha, vocês não ouviram Moisés, não ouviram Samuel, não ouviram os profetas, e nem tampouco vocês dizem que são filhos de Abraão, mas vocês não ouviram. E aí, ele agora vai terminar o seu sermão, o objetivo imediato do sermão de Pedro. Ele chamou o povo para se arrepender, para se converter, para que venham os tempos do refrigério, para que Jesus venha morar pelo Espírito. Aí ele diz assim, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro enviou a vós, primeiro enviou os judeus. Porque a Bíblia dos primeiros serão os últimos serão os primeiros. O objetivo de Deus era salvar primeiro o judeu e depois o judeu pregar para nós. Como o judeu rejeitou, Deus salva a nós para que a gente pregue para o judeu. Mas hoje o povo vai para Israel não para pregar, mas para passear, para se batizar no Jordão, para tirar foto. E eu disse ontem para um pastor amigo meu que eu amo muito, e eu estava uma vez pregando numa igreja e eu disse, eu não quero ir no Santo Sepulcro. E ficaram assim, eu disse, eu não tenho vontade, ninguém me chame para ir lá no Santo Sepulcro, porque quem foi antes de mim já levou um carão. Aí ficaram assim, porque eu disse, Maria Madalena e as outras, quando foram lá, no domingo, de manhãzinha, bem cedo, procurar Jesus, o anjo deu um carão nelas. E para você que está em outro lugar do mundo, carão é uma repreensão. E ele disse, o que vocês estão fazendo aqui? Por que buscam o vivente no meio dos mortos? Ele não está aqui, já ressuscitou. Quer levar um carão? Vai lá no Santo Sepulcro. Tem um monte de gente achando que se batizar no Jordão, que se tirar uma foto no Santo Sepulcro vai ser abençoado, seu cristianismo vai ser de fogo, se tiver um chofar, um chifre de carneiro, um quipá na cabeça, foi ungido com ouro. Engano, você não anda lendo o Novo Testamento. Cristianismo e judaísmo são duas religiões distintas. Quando os judeus rejeitaram a mensagem do Evangelho, Paulo disse, visto que vós não vos julgais dignos da vida eterna, sacudiu o pó dos seus pés, como Cristo havia mandado, e ele diz, eis que de agora em diante eu parto para os gentios. Ali há uma ruptura, cristianismo é cristianismo e judaísmo é judaísmo. Nós temos todo o respeito pelo judeu, mas você não vai ver nenhum judeu na sinagoga de paletó e com o Novo Testamento na mão. Porque eles sabem que eles têm a religião deles. E nós vemos um monte de crente com a menorá e nem sabe que isso não veio do Velho Testamento. Que isso veio do chamado judaísmo rabínico, que sucedeu os fariseus com o fim de Jerusalém. Foi o fim dos fariseus. E aí os rabinos pegaram as doutrinas dos fariseus e começaram a criar outras coisas. Aí eles criaram o quipá. E aí eles criaram um monte de a menorá como símbolo de Israel. E tem um monte de gente aí dentro das igrejas mandando foto, postando foto no Facebook, que ele parece mais um judeu. Fizeram até o templo de Salomão. Se é de Salomão, devolva, não é seu. Se é o templo de Salomão, devolva. Devia ter botado o seu nome. Por quê? Porque o povo quer voltar para o judaísmo. E a Bíblia Sagrada diz em Hebreus, eu fico maravilhado. A Bíblia diz, todos eles andaram peregrinando.
E Abraão estava procurando a cidade que tem como edificador e construtor o Deus eterno. Diz que ele estava nas suas peregrinações pela terra prometida, procurando essa cidade celestial. E ele diz, porque se quisessem voltar para a antiga, não poderiam, porque esqueceram da antiga. Estão em busca de uma nova pátria. E aí Paulo chega e diz, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo de glória. Nós não somos judeus, nós somos cristãos, gentios, convertidos. Hoje tem gente querendo até se circuncidar. Isso é voltar atrás, isso é apostasia. Cuidado! Nós não somos salvos. Essa foi uma contenda desde o início do judaísmo, desde o início do cristianismo. É que o judeu queria transformar o cristão em judeu. Dizia que a pessoa só era salva se ela se circuncidasse. Houve até um concílio no capítulo 15 de Atos. Capítulo 15 de Atos é um concílio para decidir. A igreja está começando e os fariseus que tinham se convertido diziam, olha, todo gentio, brasileiro, caucaiense, cearense, cabeça chata, todo americano, belga, todo alemão que se converter precisa se transformar e viver como um judeu. E aí Paulo, cabra macho, arretado, disse, de jeito nenhum, nós somos salvos pela graça, mesmo que desça um anjo do céu e pregue outro evangelho, seja amaldiçoado. Paulo disse, isso que vocês estão pregando é outro evangelho. Aí foram para Jerusalém para resolver esse problema e os apóstolos decidiram. E disseram, olha, nós não vamos nos circuncidar os gentios. Nós vamos ensinar eles a guardar algumas coisas para não contrariar a fé judaica onde eles estão pregando. Então, eles não vão comer carne sacrificada, não vão adorar ídolos, para que os judeus não se escandalizem com eles, mas eles não vão ter que se tornar judeu. Então, antigamente, os judaizantes queriam obrigar os cristãos a viverem como judeus. Hoje nós temos judaizantes dentro da igreja. Gente que não sabe de onde tirou e que acha bonito o que aquele manto que cobre, aquela menorá. Eu já fui numa igreja que tinha arca, eu fiquei com medo de pregar, porque o Zá tocou na arca, caiu. Você vai em igreja, tem o candelabro. Eu fico me perguntando, será que eu cheguei numa igreja ou numa sinagoga? E aí se escandalizam quando alguém coloca uma cruz sem ninguém dentro da igreja. Tem uns pastores que compreenderam que a cruz sem o Cristo. E aí eles colocam uma cruz, porque as nossas igrejas não têm cruz, porque foi um acordo entre Portugal e o Brasil. Quando, entre a Inglaterra e os portugueses, quando Napoleão Bonaparte quis invadir a Europa, e principalmente Portugal, e ele estava lá tomando conta de tudo, os portugueses disseram, rapaz, nós precisamos da tua ajuda, da ajuda de vocês, para nos ajudar a enfrentar Napoleão. E os ingleses disseram, nós vamos, se vocês permitirem nas colônias de vocês, que a nossa fé, a fé protestante, seja pregada. Isso é tudo bem. É essa a condição de nós lutamos do lado de vocês, protegemos vocês de Napoleão, se a fé, se os protestantes em todas as colônias, inclusive o Brasil, forem livres para pregar o evangelho, os irmãos puderem fazer o templo. Aí os católicos pediram o seguinte, tá certo, só que para diferenciar a igreja católica da igreja protestante, a de vocês não pode ter cruz. Aí disse, amém, tudo bem, a nossa não terá cruz, para diferenciar, isso foi um acordo.
Aí muita gente hoje usa o quipá, o óleo, que quer tocar trombeta, que na igreja tem a menorá, se escandaliza quando vê uma cruz sem o Cristo da igreja. Aquela cruz, aqui é uma igreja cristã. Nós somos homens que fomos alcançados pelo Evangelho. E nós somos salvos por Jesus Cristo e não porque nós temos alguns objetos do judaísmo. O judeu é o povo de Deus, é a nação de Deus, mas se rebelaram contra Deus, não quiseram o Messias. Veio para o que era seu e os seus não receberam. E aí Pedro vai e diz isso. Ressuscitando a seu filho, primeiro enviou a vós, para que nisso vos abençoasse e vos desviasse cada um das vossas maldades. Pedro está dizendo, Deus deu a oportunidade a vocês, em primeiro lugar. E aí agora Pedro chama esse povo para se converter. E Pedro diz, arrependei-vos e convertei-vos. Para que venha os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então a presença do Senhor, ela vem na hora da nossa conversão. E ele diz, e recebereis o dom do Espírito Santo. E o texto termina dizendo, e naquele dia foram batizados todos os que de bom grado receberam a palavra. E o número cresceu para 3.000 pessoas. 3.000 pessoas foram alcançadas por aquele sermão de Pedro. Eu quero convidar você que não é cristão. Eu quero convidar você que já ouviu falar, mas nunca resolveu se engajar com Cristo da fé. Eu quero convidar você que é crente, mas está afastado de Deus. Quero convidar você que não é cristão para se converter hoje à noite. Que você se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus morreu para te salvar. Jesus morreu para salvar você, para dar a você uma segunda chance. Então, se arrependa. Se arrependa hoje. Abandone os seus pecados e volte para Cristo. Conversão é isso. É a pessoa, ela descobre que está no caminho errado. Ela sente tristeza por estar no caminho errado. E ela toma decisão de entrar no caminho certo. Eu digo sempre, tem 3 coisas. A verdadeira conversão é quando você olha para si e pela luz do Espírito, você consegue compreender que você não serve. Que tudo que disseram de ruim de você é pouco. Que eu e você somos pessoas que não temos em nós mesmos nada de que nos orgulhar. E aí nós nos arrependemos e nós temos uma dívida impagável. E aí nós nos arrependemos e cremos no Cristo. Porque nós temos um monte de brasileiro, de ocidental, que nasceu e cresceu com a mensagem do cristianismo. E hoje está se voltando para outras tradições, como o budismo. O Buda disse, o Buda, Siddhartha Gautama, ele disse, eu sou iluminado. Sabe o que Jesus disse? Eu sou a luz do mundo. Siddhartha Gautama, o Buda, sabe o que ele disse? Ele disse, eu procuro a verdade. Sabe o que Jesus disse? Ego eimi rerodos kai realete kai rezoe. Traduzindo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você está decepcionado com o cristianismo ocidental? 2. Eu também estou. Mas eu não me decepcionei com Jesus Cristo. E eu estou te apresentando Jesus Cristo hoje. E a você, que é um cristão, mas que nunca ligou para alimentar sua alma, para alimentar sua fé, volte para Deus hoje.
Você que não é cristão, peça a Jesus que entre no seu coração, que perdoe os seus pecados e que te salve. E você que é cristão, mas que tem andado errado, se converta hoje, se reconcilie com Deus. E você que é cristão, que tem até boa vontade, que tem interesse, mas que nunca ligou para se edificar, para conhecer o Cristo realmente que você diz servir, que hoje você possa fazer um propósito de dizer: eu vou ler a Escritura, eu vou estudar, eu quero conhecer esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que transforma vidas, porque eu quero partilhar esse Cristo com outras pessoas. Converta-se aí, dobre seu joelho, faça uma oração a Deus e receba dele o seu perdão. Então, na terça-feira, nós estaremos aqui, esta mensagem estará postada no meu canal no YouTube, por volta das 10 horas, eu acho que já deve estar lá. Segunda-feira, nós não teremos nenhuma live. Na terça-feira, às 20 horas, nós teremos live. Aí na quarta e na sexta, quarta-feira será pelo Instagram, quarta e sexta é Instagram, que hoje eu me equivoquei. Quarta-feira nós vamos fazer uma live às 16 horas, 4 da tarde, para que todos possam assistir. E sexta-feira às 16 horas. Sexta-feira às 18 horas, 6. Quarta às 4 horas e sexta-feira. Pelo Instagram é só quarta e sexta. Nos demais dias, terça, domingo de manhã e domingo à noite, é sempre pelo Facebook. Então, deixa aí uma curtida, segue na página e vai lá no canal, clica no sininho para receber as mensagens. Na hora que eu entrar no ar, você vai saber. Deixa o teu comentário se você se converter. Se você aceitou a Jesus, deixa teu número lá. Deixa teu nome lá, teu contato, para que eu possa orar por você. Para que eu possa cuidar de você. Você que está se reconciliando, deixa teu nome lá. Você que está sendo edificado, deixa teu comentário lá. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. E até terça-feira às 20 horas, aqui de novo. Deus abençoe.